Jesus, aleluia. Hebreus capítulo 12. Eu quero ler do 1 em diante com você. 1 e 2, na verdade, apenas. Aleluia. 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 Hebreus 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Repita comigo só assim. Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Aleluia. Ficou bonito, hein, gente? Glória a Deus. Eu estou até querendo fazer você repetir de novo. Se assente, por favor. Meu tecladista me abandonou hoje. Estou sentindo só aqui em cima. Aleluia. God is good. Nós estamos celebrando Domingo de Páscoa. Você sabia que essa é a data mais importante, mais celebrativa, né? Celebrativa do cristianismo. Nós celebramos a Páscoa diferente do resto do mundo. Você sabia disso, né? Logicamente, nós não celebramos com coelhinhos, com ovos de Páscoa. Você não faz isso também, né? Não, né? Lá em casa a gente tenta que não, mas às vezes alguém leva um ovo de Páscoa e eu gosto de chocolate, então eu como. Mas nós não celebramos a Páscoa como os judeus fazem. Os judeus ainda estão celebrando a Páscoa lá do Êxodo. A celebração da Páscoa para eles é a lembrança daquilo que aconteceu no Êxodo. Nós celebramos a Páscoa diferentemente. E diga amém por isso. Amém. Porque nós celebramos uma Páscoa que marca o dia da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós celebramos aquele que morreu sim na sexta-feira, mas que no sábado tomou as chaves da morte do inferno e ao domingo pela manhã pegou a sua vida de volta e vive para todo sempre. Sim, ele foi crucificado na sexta-feira, mas a morte não pôde contê-lo. Gente, eu vou precisar que você me ajude a pregar hoje, viu? Domingo de Páscoa, principalmente, eu preciso da ajuda de vocês. Porque tudo que eu vou falar, ou a grande maioria aqui, envolve você. Essa é uma daquelas palavras que você não pode... É pro irmão. Não, isso é pro irmão. Pastor, se aquele irmão tivesse aqui, ia falar tanto com ele. Não. Quando nós falamos de Páscoa, é aqui, é pessoal. É para mim, é para você, é para nós. Sabe por quê? Ele ressuscitou nos dando vida. E vida abundante. Amém? Diga, ele ressuscitou. E eu quero falar um pouquinho com você sobre ressurreição hoje. Eu sempre, quando prego na Páscoa, a gente pode focar em algumas partes, né? Podemos focar na cruz, parte importantíssima. Podemos focar naquilo que Jesus fez, na justificação pelo sangue. Hoje Deus me colocou no coração essa semana de falar um pouquinho mais sobre a ressurreição. Porque a ressurreição é o fato mais importante de tudo que aconteceu na cruz. É lógico que depende de outros fatores. Não pode haver apenas um fator. Porque para haver ressurreição precisava antes ter morte. Para haver ressurreição, necessariamente, é necessário haver morte. A Páscoa é também a celebração da vitória de Cristo sobre a morte. Cristo veio solucionar, na verdade, um problema da morte. É o problema que afetava toda a humanidade. 100% das pessoas morrem. Então Cristo veio solucionar o problema da morte.
Romanos 5, eu quero que você hoje mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Nós vamos falar de Bíblia hoje. Irmãos, você devia ter dado um glória a Deus e um aleluia, porque eu estou vendo tanta gente aí pregando ideias, tanta gente pregando aí coaching, tanta gente pregando coisa. Eu quero pregar para você Bíblia hoje, em nome de Jesus. Que a minha palavra, irmão, não fale de nada. É isso aqui, ó. É Bíblia, nós vamos aprender com Jesus, amém? Romanos 5, 21. Mantenha a sua Bíblia aberta. Eu quero ler do 12 melhor em diante. Do 12 ao 21. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio o quê? A morte. Assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então, por causa de um pecado, veio a morte ao mundo. E a morte dominava o mundo. A morte dominava a humanidade. Paulo, escrevendo aos Romanos, do capítulo 5, ele fala assim: porque um só homem pecou, o pecado entrou no mundo e trouxe morte com ele. No entanto, no 14, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa. Quando tem um mas no texto, nós temos que prestar atenção. Mas o dom gratuito não é como a ofensa. Porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Você é um desses muitos? Amém? Foi abundante sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso que um somente pecou. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para justificação. Se a morte... É só Bíblia, gente. Só estou lendo. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Agora, portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para justificação, que dá o quê? Dá o quê? Vida. Jesus veio solucionar o problema da morte. A morte tinha entrado no mundo por uma pessoa, por uma transgressão, mas Jesus Cristo, por um ato de justiça, solucionou o problema da morte, trazendo vida a todo aquele que crê. Amém? O diabo, através da morte, reinava no mundo. Ele tinha autoridade, a morte era a força dele. Mas Cristo, através da sua morte e ressurreição, aniquilou o império de Satanás. Agora, é interessante. Abra comigo João capítulo 17. Ou melhor, João capítulo 10, desculpa. 17 é depois. João capítulo 10. Eu parei para pensar nisso essas semanas e me chamou muito a atenção. João capítulo 10, versículo 17 e 18, diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Repita comigo, eu dou. Isso aqui é só para você memorizar. Agora, preste atenção no que Jesus vai falar aqui. Aqui é o mestre falando. Ninguém tira a minha vida. Preste atenção nisso. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. A Bíblia fala em João capítulo 10 que ninguém tirou a vida de Jesus. Mas pastor, como assim? Eu vi o filme Paixão de Cristo. Lá no filme, os soldados eram bem maldosos. Pastor, Pilatos lavou as mãos, mas ele também era culpado. Aquele Caifás, melhor, não Satanás. Aquele Caifás era uma incorporação de um Satanás mesmo. Pastor, como assim? Jesus falou assim: ninguém
tira a minha vida. Ele se voluntariou, espontaneamente entregou a sua vida por nós. Ninguém forçou Jesus, ele se ofereceu. Let that sink in. Deixa essa ficha cair. Irmãos, isso me pegou essa semana de um jeito. Porque nós temos a tendência de culpar os romanos, a tendência de culpar os judeus, a multidão que escolheu Barrabás em vez de Jesus. E nós começamos a culpar um e a outro. Ele falou assim, não. Ninguém tira a minha vida. Eu voluntariamente, espontaneamente estou dando ela. Por quê? Porque a Bíblia fala que antes da fundação do mundo o Cordeiro já havia sido imolado. Apocalipse capítulo 13. Antes da fundação do mundo ele já tinha sido imolado. Ele não foi morto pelos judeus, não foi morto pelos romanos. Eles foram apenas parte do propósito de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A cruz não pegou Jesus de surpresa. A cruz foi o propósito e prova de amor de Jesus por nós. A maior demonstração de amor estava num ato voluntário e numa entrega voluntária. O Pai não forçou Jesus. Think about that. O Pai não forçou Jesus. O Pai não impeliu Jesus. Era vontade do Pai? Sim. Jesus falou, esse mandato recebi do meu Pai. Mas o Pai não forçou. Ele decidiu se entregar. E eu quero que nós meditemos um pouquinho nesse ato voluntário, nessa entrega voluntária. Porque isso vai fazer toda a diferença quando nós falarmos de ressurreição. Aquilo que nós fazemos espontaneamente, voluntariamente, tem muito mais poder. Jesus decidiu se entregar e não desistiu por causa das dificuldades. Ele espontaneamente e voluntariamente se entregou. Tudo que nós fazemos forçado não tem valor diante de Deus. Jesus. Adoração forçada não é aceita por Deus. Deus pediu um sacrifício para Abraão. Abraão entregou como adoração. Momento mais difícil da vida de Abraão, Deus pediu um sacrifício. Abraão falou assim, espera aí, eu e o menino vamos adorar. Porque até o sacrifício que Deus pede deve ser transformado em adoração. Jesus estava entregando um sacrifício em forma de adoração. Ei, Jesus. Jesus diz assim, para Pedro no Getsemane, preste atenção. Pedro, guarda a tua espada. Você acha que eu não podia pedir ao Pai? Ele mandaria aqui 12 legiões de anjos para me defender, para me livrar. O que ele estava falando? Ele estava dizendo, Pedro, calma. Está tudo sob controle. Está tudo dentro do propósito. Está tudo dentro do plano. Jesus estava no controle do processo da crucificação. E isso é assustador. Gente, eu não sei se vocês pensam igual eu. Mas é assustador alguém ter controle absoluto sobre a sua própria execução. Ele estava controlando cada ato. Ele estava controlando cada atitude, cada palavra, cada acontecimento cumpria uma profecia. Traído? Judas traiu. Cumprimento de profecia. Cordeiro mudo, não falou. Cumprimento de profecia. Jogaram sortes pela sua túnica. Ai, meu Deus, estão ali zombando do mestre. Cumprimento de profecia. Eu acho que você está entendendo, não é? Foi colocado entre 2 ladrões, 2 malfeitores, cumprimento de profecia. Não quebraram os seus ossos, cumprimento de profecia. Os fariseus achavam, nós temos o controle, estavam cumprindo profecia. Os romanos pensavam, nós mandamos aqui, estavam cumprindo profecia. Ninguém tirou o controle dele nem no momento da sua morte. Isso devia dar para você uma convicção, porque ninguém tira o controle de Deus da sua vida também, meu irmão. Ele está no controle da sua vida. Pastor, as coisas estão ruins, não está indo do jeito que eu espero. Deus continua soberano e no controle de todas as coisas. Aleluia! A multidão escolheu Barrabás, cumprimento de profecia. Prenda, crucifica ele, dai-nos Barrabás. Para o cumprimento de profecia. Às vezes nós achamos que até nós estamos no controle. Deixa eu dar uma notícia para você. Ele continua no controle da tua vida. Jesus.
Let go. Abra mão do controle. Abra mão, porque você vai cumprir tudo aquilo que Deus determinou para você cumprir. Aquele que está andando segundo o Espírito já não tem mais vontade própria. Oh, Jesus. Pastor, mas eu decido. Não se você está andando segundo o Espírito, porque quem manda agora, quem vive agora não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Ei, você está entendendo? É Cristo quem vive em nós. O controle está na mão dele. Pilatos disse assim para Jesus: você não me responde? Você não sabe que eu tenho autoridade para tirar e dar a vida? Jesus olhou para ele, uma das poucas frases que Jesus falou: o Senhor não tem nenhuma autoridade que não foi te dada dos céus. Até Pilatos, que achava que mandava no pedaço, Jesus falou: você está só cumprindo aquilo que eu predeterminei antes da fundação do mundo. O Trump está achando que tem controle do pedaço. Está só cumprindo aquilo que Deus predeterminou antes da fundação do mundo. Nada foge do controle de Deus. Eles estavam cumprindo a vontade do Pai. Agora, é interessante nós pensarmos que a qualquer momento Jesus poderia ter dado um basta na situação. Isso também é assustador. A qualquer momento ele poderia acabar com tudo. Amém. Glória a Deus, está lendo a Bíblia. A qualquer momento ele podia ter dito: deu, acabou, chega, já era, não quero mais. Mas o motivo maior, existia um motivo maior para ele continuar. Paulo descreve esse motivo como amor. Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo fala assim: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus fez isso por amor. O texto que nós lemos em Hebreus capítulo 12, versículo 2, fala assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Ele suportou a cruz porque tinha uma alegria que estava proposta para ele. Muitos estão desistindo nos dias de hoje porque não entenderam a alegria que está proposta para nós. Jesus suportou a cruz, de acordo com o autor aos Hebreus, que eu creio que é Paulo. Fala que ele suportou a cruz porque ele tinha em vista uma alegria proposta. Algo tinha sido prometido, algo tinha sido proposto para ele, e ele olhava para a alegria e não olhava para o sofrimento. Irmão, para de olhar para o sofrimento, começa a olhar para o prêmio da soberana vocação de Deus para você. Nós, ao contrário de Jesus, quando passamos por dificuldades, nós olhamos para a dificuldade. Quando nós passamos por problemas, nós olhamos para o problema. Jesus atravessou o momento da cruz olhando para a alegria. Ah, irmão, tira os olhos da dificuldade e coloca os olhos naquele que prometeu. Aquele que prometeu é fiel para cumprir tudo o que ele prometeu. Você sabia disso? Então muitos de nós estamos desistindo porque a gente não compreende a alegria que está proposta. O prêmio da soberana vocação. É aquele chamado que Deus nos deu. Então eu vim aqui dizer para você, nessas poucas palavras que eu vou dar diretamente para você nessa palavra: não desiste não. Não desiste não, tem uma alegria te esperando. Tem uma proposta maior do que esse sofrimento. Nessa terra 60, 70, 80 anos, quanto muito 90 anos. Pode ser 90 anos de sofrimento, mas tem uma alegria eterna te esperando no céu. Tem uma alegria eterna te esperando junto do Pai. O prêmio já foi prometido. Jesus suportou a cruz olhando para a alegria. Nós falamos há algum tempo atrás que o crente tem que ser o povo mais alegre da face dessa terra. Tem que ser a emoção predominante de um cristão, a alegria. Por quê? Porque nós não nos mudamos de acordo com a circunstância. Nós não mudamos quem nós somos de acordo com os problemas. O nosso foco é o céu, nós olhamos para Jesus. Quando eu olho para Jesus, a alegria dele, a alegria de Deus, é aquilo que me dá motivação para continuar. Quando você está passando por dificuldade, lembra que tem um noivo te esperando. Jesus. Irmã, essa semana nós tivemos uma semana
de oração aqui. Que momento precioso nós tivemos essa semana. De contemplação, de ver um noivo, de apenas estar na presença dele, quando estiver passando por problemas, quando estiver frente ao mar, sem forças para continuar. Chama este homem com fé. Existia uma alegria que estava proposta. Hebreus fala que existia uma alegria que estava proposta. Ele suportou todo o sofrimento, toda a humilhação, toda a vergonha. Ele suportou a cruz até a morte e o tempo inteiro sendo capaz de dizer basta. Simplesmente ele podia dizer chega. Eu imagino ele quando ele levou 39 chicotadas. Menos uma, 40 menos uma, 39. Porque a lei era 40, então para não ter o risco de passar da lei, eles faziam sempre uma menos. 39, mas só que não era chicote igual nós damos nossos filhos assim, devagarzinho, não. Eles colocavam pedaços de metal e de ossos na ponta do chicote, que quando batia no seu corpo arrancava pedaço da carne. Eu imagino na primeira, eu imagino na segunda, eu imagino na 30ª, ele tendo o poder de dizer, não, acabou, não preciso passar por isso, esse povo é ingrato, esse povo vai me negar, me ama no domingo, me abandona na segunda. Eu imagino ele ali, e cada uma que ele levava, ele tinha o poder de dizer, acabou, manda os anjos, Senhor, mata todo mundo aqui, vamos recomeçar. Mas ele tinha uma proposta, uma alegria proposta. Enquanto ele estava apanhando, ele estava olhando para a alegria. Oh, Jesus. É fácil nós passarmos por uma situação, é mais fácil nós passarmos por uma situação quando nós não temos opção de sair dela. Eu estou aqui mesmo, agora eu vou ter que enfrentar. Não tenho para onde ir. Se correr, o bicho pega, se ficar, não tem como. Se eu for para o Brasil, está ruim, se eu ficar aqui, o Trump me pega, tem os riscos dos dois lados, não tem para onde correr, vamos aqui mesmo. Agora, é outra coisa você passar por uma dificuldade tendo a opção de acabar com tudo. O poder mental que isso requer, a disciplina mental, emocional, espiritual, que isso requer de um ser humano, porque ele era completamente homem. A disciplina mental de alguém dizer assim, eu tenho o poder agora de fazer assim, ó, todos fulminados, novos céus, nova terra. Eu tenho o poder agora de fazer chicote ser uma pena. Eu imagino quando pegaram e colocaram aquela coroa de espinhos na sua cabeça. E batiam com uma cana na sua cabeça. Eu imagino quando fizeram ele carregar a cruz e ele caiu. Naquele momento que ele caiu, isso indica que ele não tinha mais forças. Ele podia ter dito, não, agora deu. Acabou. Manda aí, manda os anjos agora, Senhor. Mas ele tinha uma alegria que estava proposta. Quem entendeu o seu chamado, o seu propósito, não desiste por causa da dor. Quem entendeu o seu propósito, o seu chamado, não desiste por causa da traição. Quem entendeu o seu propósito, o seu chamado, não desiste por causa de uma dificuldade. Quando nós existimos, nós estamos dizendo, eu não creio que isso é de Deus para mim. Ou Deus errou naquilo que Ele colocou sobre mim. Irmão, Deus não prova ninguém mais do que a gente pode suportar. Deus não prova mais do que nós podemos suportar. Deus não tenta mais do que nós podemos suportar. Quem não entendeu o seu chamado ainda, desiste na primeira dificuldade. Jesus tinha um propósito, Ele veio com um propósito para essa terra. Nós sabemos, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, no versículo 28, ele fala assim, sabemos, nós não achamos, não é achismo.
Nós não imaginamos, não é uma boa vontade. Nós sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. A sua dor tem um propósito maior. A sua dificuldade tem um propósito maior. Não para no meio do caminho. Mas pastor, eu tenho o poder agora de abandonar tudo. Mas você não vai cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Você não está olhando para a alegria que está proposta. Você não está olhando para o prêmio da soberana vocação. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem. Até a dificuldade, até a tristeza, até a fome, até a falta de emprego, até a conta no negativo, tudo vai cooperar para o bem. A palavra de Deus não falha, não erra, ela é infalível. Se Ele falou, vai cumprir. Não sei como, mas Paulo falava, eu não sei como, mas eu sei que vai cumprir o bem. Paulo é um cara que quando a gente começa a estudar ele, a gente fica até envergonhado, né? Paulo entendia de alegria. Como assim, pastor? Ele foi muito alegre? Foi demais. Paulo foi muito alegre. Atos nos fala uma história que uma menina vinha atrás de Paulo. Fala assim, eis aí homens de Deus, Paulo e Silas. Eis aí homens de Deus, homens de Deus. E foi 2, 3 dias. Paulo olhou para ela e falou, espírito de adivinhação, eu te repreendo, e saiu. Só que ela tinha senhores que ganhavam dinheiro com o espírito de adivinhação. Estes senhores ficaram iradíssimos com Paulo e com Silas. Jogaram eles na prisão. Mandou açoitar eles. Jogou na prisão, prendeu eles, mandou açoitar eles. Aí a Bíblia fala que por volta da meia-noite, estava Paulo e Silas chorando, se lamentando, murmurando, reclamando. Estava lá dizendo, oh vida, o Trump quer me mandar embora, não aguento mais essa América. Meu Deus, era isso que eles estavam fazendo? Porque eles tinham vista de uma alegria futura. Irmãos, eles estavam pregando o quê? A palavra de Deus, o evangelho. Expulsaram um demônio, foram presos por isso, açoitados. E por volta da meia-noite, o que Paulo e Silas estavam fazendo? Estavam adorando, cantando na prisão. A Bíblia fala que eles estavam cantando hinos. Preste atenção numa coisa, não era nem salmos. A Bíblia faz diferença entre salmos e hinos. Eu não sei o que eles estavam cantando, mas eu imagino que Paulo naquela hora recebeu hinos espirituais. Eu creio que Deus, o Espírito Santo veio sobre ele. Ele começou a cantar com uma unção sobrenatural. Na prisão, aprisionado, olhando para uma alegria futura. Amém. Aí a Bíblia fala que de repente veio um terremoto. Deus sempre manda terremoto para aquele que está louvando no meio da dificuldade. No meio da dificuldade vem um terremoto. E agora aqui está o que me chama a atenção em Paulo. O carcereiro pensou que eles tinham fugido. E se fosse nós tínhamos deixado ele se matar. Atribulado. O carcereiro pegou a espada e ia se matar porque pensou que Paulo e Silas tinham fugido. Ia tomar a sua vida. Se fosse nós, bem feito, prender um homem de Deus, prender uma mulher de Deus, nós é justiça de Deus sobre ele. Não é porque nós queremos fazer justiça própria, não é não? Mas Paulo tinha uma alegria futura que ele estava visando. A salvação do carcereiro é mais importante do que justiça própria. Ele falou, não faça mal algum, estamos aqui, nós só estamos no culto, quer entrar no culto com a gente? Você quer adorar com a gente? Que de vez de você matar alguém, traz eles para o culto com você. De vez de você querer o mal de alguém, convida eles para o culto com você. Não faça mal, nós estamos aqui ainda. Nós só estamos cantando, adorando. A Bíblia fala que a alegria de Paulo salvou o carcereiro, salvou a família dele. O carcereiro cuidou das feridas dele. Irmão, nós temos que começar a olhar para a alegria que está proposta para nós, não para a circunstância atual que nós enfrentamos. O crente não devia murmurar nunca, você sabia disso? É uma qualidade que não devia haver na vida do cristão. A murmuração. Ao invés de murmurar, irmãos, comece a cantar. Ao invés de murmurar, comece a adorar. Comece a dizer, ei, vem para o culto com a gente. Existia uma alegria proposta para Jesus.
Existia uma alegria proposta para Jesus. Hebreus nos diz: a maior tentação de Jesus não foi no deserto, foi na cruz. Nós falamos a tentação de Mateus 4, de Lucas, no deserto, quando ele repreendeu Satanás com a palavra de Deus. A maior tentação, humanamente dizendo, de Jesus não foi no deserto, foi na cruz. Porque foi um momento de maior dor e ele tinha, como eu falei, a autoridade e o poder de parar com tudo aquilo. A maior tentação de Jesus foi na cruz. Por isso também a maior demonstração de amor foi na cruz. Foi na cruz. Ele podia gritar: basta, acabou, chegou. Mas você não vê isso na Bíblia. Se você olhar as frases que Jesus falou durante o processo da crucificação, enquanto estava pendurado na cruz, ele não falou em nenhum momento: Pai, acabou, deu, basta, manda anjos, vou desistir. Não, ele falou assim: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Eu estou olhando para uma alegria proposta. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eu estou olhando para uma alegria proposta. Homem, está aí sua mãe. Mãe, está aí seu filho. Cuidando da mãe, pendurado numa cruz. Ninguém vai encontrar na Bíblia Jesus murmurando. Se o carro nos corta no trânsito, nós já murmuramos. Se nós tropicarmos um degrau, nós já murmuramos. No momento de maior agonia de Jesus, você não encontra na Bíblia ele falando: ah, tribulados, vou mandar um raio para matar vocês. Ele fala: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Deus meu, por que me desamparastes? Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Ele suportou tudo isso pela alegria que lhe estava proposta. Eu quero terminar falando dessa alegria. Nós podemos usar várias coisas para provar essa alegria. Eu quero dar apenas 3 pontos para vocês hoje. Primeira alegria que estava proposta para ele era a ressurreição. A própria ressurreição. Ele falou em João 10, eu tenho autoridade para entregar a minha vida e reavê-la novamente. A alegria que ele ressuscitaria e ofereceria a ressurreição para todos aqueles que crescem nele. Por quê? Porque a ressurreição é a prova que o sacrifício foi aceito. A ressurreição de Jesus é a prova que o sacrifício foi aceito. Se o sacrifício de Jesus não tivesse sido aceito, ele não seria ressuscitado. Se ele tivesse murmurado no percurso, no caminho, ele teria perdido a alegria da ressurreição. A ressurreição, ela separa, ela difere o cristianismo de qualquer outra religião. Porque muitos morreram com promessas, muitos morreram até por seus seguidores, mas apenas um ressuscitou e está sentado à direita de Deus. O poder do cristianismo não está apenas na morte, está principalmente na comprovação que aquela morte foi suficiente para pagar a penalidade que Deus queria. E essa confirmação é a ressurreição. Ele tinha uma alegria, uma certeza, que ele podia tomar a sua vida de volta. Na Bíblia, nós vemos 10 ressurreições. Na Bíblia você vai ver 10 ressurreições. Elias ressuscitou, Eliseu ressuscitou, os meninos, né? Ressuscitaram, o próprio Lázaro ressuscitou. Mas todos esses que ressuscitaram na Bíblia voltaram a morrer novamente. Jesus é o único que, uma vez que ele ressuscitou, a morte não tem mais poder sobre ele. A morte perdeu totalmente o poder. Na verdade, ele agora é dominador da morte. Ele quem domina a morte. Ele é o Senhor agora. É ele quem manda agora. Ninguém tinha poder de ressuscitar a si próprio. Jesus falou: eu tenho autoridade para entregar, mas eu também tenho autoridade para reavê-la. A alegria que estava proposta. Para Cristo, a morte não era o fim, era apenas o começo da história. Não era a derrota, mas era a garantia de uma vitória. Paulo falando sobre isso em 1 Coríntios capítulo 15, abra comigo por favor. 1 Coríntios capítulo 15, Jesus, thank you Jesus.
A igreja de Corinto, ela estava enfrentando um ataque muito grande de alguns hereges, dizendo que uma vez que nós morrêssemos já não havia mais ressurreição, que esse negócio de ressurreição não era verdade. Então Paulo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 15, ele vem lembrar eles de uma coisa muito importante, que sim há ressurreição dos mortos. Olha como Paulo começa dizendo, do verso 1, por favor. Irmãos, venho lembrar-lhes que o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes, por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que apareceu a Cefas, que aqui é Pedro, e depois aos 12, os apóstolos. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, que é o irmão de Jesus, mais tarde por todos os apóstolos. E por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Paulo falou assim, como que vocês estão dizendo que Cristo não ressuscitou? Como que vocês estão dizendo que não há ressurreição? O próprio Pedro viu Jesus, os apóstolos viram Jesus, mais de 500 irmãos viram Jesus, Tiago viu Jesus e eu via Jesus. Eu sou prova viva de que ele vive. A minha esperança, a minha alegria é porque ele vive. O que me sustenta, o que me motiva é saber que ele vive. Versículo 17, comigo, por favor. Se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Por isso que a ressurreição é tão importante. Se não houvesse ressurreição, tudo o que ele fez foi em vão. Se não houvesse ressurreição, todo o processo, todo o sofrimento, a morte, o sangue derramado, teria sido em vão. Paulo fala assim, se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados, porque a ressurreição é a prova que a cruz foi aceita por Deus. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Se a minha esperança em Cristo é só para Ele me dar bens materiais e bênçãos neste mundo, eu sou a pessoa mais infeliz neste mundo. Se a minha esperança em Cristo é para eu ter uma vida boa aqui nessa terra, para eu não sofrer, para eu ter o carro do ano, eu sou a pessoa mais infeliz. Paulo está dizendo, a minha esperança não é pelas coisas que Ele me proporciona, mas é porque eu vi Ele vivo. Eu vi, ninguém me falou. Paulo estava dizendo, eu vi, Ele apareceu para mim. Irmãos, Paulo não tinha casa, pelo menos não na Bíblia não relata. Não parava em casa se tivesse. O lugar dele era nas prisões. E como que um homem que não tinha bens materiais podia ser tão alegre? Porque os olhos dele não estavam nas coisas terrenas. Os olhos dele estavam num Cristo ressuscitado. Aleluia! A ressurreição é a prova. Se ele não ressuscitou, o sacrifício não foi aceito. O 19 diz, e a nossa esperança em Cristo não pode se limitar às coisas dessa terra. Você sabe por que nós cultuamos todos os domingos? Porque ele ressuscitou. Amém. Diz amém. Amém. Você sabe por que nós adoramos? Porque ele ressuscitou. Você sabe por que nós nos entregamos a Ele? Porque Ele ressuscitou. Você sabe por que nós somos alegres? Porque Ele ressuscitou. Ele vive para todos sempre. Agora Paulo vai falar. Olha como Paulo rebate o que eles estavam falando. Versículo 20. Versículo 20. Novamente, cada vez que você encontra um mas no texto é porque algo importante está prestes a vir. Mas, versículo 20, mas, de fato,
Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Mas, de fato, o que Paulo está dizendo? Vocês estão dizendo que Cristo não ressuscitou, que não há ressurreição. Mas, pelo contrário, e ele usa essa palavra, de fato. Ele está dizendo, não é suposição, não é achismo, não é eu creio, não é nem fé, não é nem esperança, é fato, eu vi ele vivo. Você está entendendo o que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando, eu não preciso usar minha fé para isso não, eu vi. Ele está dizendo, eu não preciso ter esperança, não, eu vi, é fato, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias. O que é isso, pastor? O que é primícias, pastor? Ele foi o primeiro a vencer a morte. Quando fala de primeiro, necessariamente tem que ter o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e vai até o infinito. Cristo ressuscitou dos mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Continua lendo comigo. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Agora, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cristo ressuscitou, fato. E outro fato que eu vou dar para você, assim como ele ressuscitou e vive para todo sempre, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nos ares, e estaremos com Cristo para todo sempre. Ele foi o primeiro, mas nós seguiremos aquilo que ele fez e conquistou na cruz do Calvário. Aleluia! Ele vive. Cristo vive. Versículo 54, por favor, desse mesmo texto. Versículo 54. Nós estamos falando da alegria que estava proposta. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que diz, o que está escrita. Isaías capítulo 25, verso 8. Tragada foi a morte pela vitória. Oséias 13. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado, vocês sabem o que é aguilhão? Aguilhão é como uma lança que tinha uma ponta aguda, que era para fazer os bois trabalharem. Então eles iam espetando os bois para que eles pudessem continuar trabalhando. Eles iam movendo os bois, os animais, para que os animais continuassem trabalhando. Olha só, 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Então, a morte usava o pecado para nos cutucar, para nos empurrar, para nos fazer cair. A morte fazia isso, ela estava, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é o quê? A lei. Porque a lei, antes da lei, ninguém sabia que tinha pecado. A lei veio trazer luz àquilo que nós fazíamos errado. Então o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo então ressuscitou, ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Segundo, a ressurreição é a alegria que estava proposta porque ela traz glorificação. Glorificação. Jesus, falando em João capítulo 17, ele fala assim, 17:5. Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. A ressurreição é a garantia da glorificação de Cristo, da sua glória. Filipenses capítulo 2, abra comigo, por favor. Filipenses capítulo 2, eu quero que você veja isso comigo. Nós vamos ler a partir do 9, se eu não estou equivocado. Deixa eu ler do 5 para nós entendermos. Filipenses 2:5.
Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo, que mesmo existindo em forma de Deus, não se considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Paulo agora vai dar razão. Por isso, por quê? Porque ele se humilhou, porque ele morreu, porque ele foi obediente, porque ele foi até a cruz e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Amém. A ressurreição é a garantia da sua glorificação. Se ele não houvesse ressuscitado, ele não teria sido glorificado. A ressurreição garantiu que ele voltasse a ter a glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Hebreus 12:2 fala assim: olhando para a alegria que estava proposta, ele suportou a cruz e agora está assentado à direita do trono de Deus. Agora ele está glorificado. Direita, eu estou ensinando, direita quer dizer lugar de autoridade, de poder. Quando a Bíblia fala que alguém está do lado direito, ele tem autoridade, ele tem poder. Lucas fala, Mateus também fala, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Quando Jesus ressuscitou, ele recebeu toda a autoridade, ele recebeu todo o poder, e ele voltou a ter a glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Ele está assentado à direita de Deus. 3, para nós terminarmos. Por que existiu uma alegria proposta? Porque através da sua ressurreição, através de todo o plano, de tudo que aconteceu na cruz, e com a prova da sua ressurreição, ele comprou e resgatou um povo para si próprio. E eu creio para mim que essa razão é a razão da maior alegria dele. A maior alegria de Jesus, a alegria que estava proposta, por isso ele suportou a cruz, era um dia ter um povo exclusivo seu. Só dele, comprado com preço de sangue, um povo separado para ele, um povo apaixonado por ele, que ele chamaria de sua noiva. Jesus, isso deve encher o nosso coração de gratidão, irmãos. A alegria dele era ter você com ele. Vou repetir para você porque você não entendeu. A alegria dele era ter você com ele. A alegria de Jesus era ter um povo, olha o que fala 1 Pedro capítulo 1, do versículo 18 em diante. Sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifesto nesses últimos tempos em favor de vocês. Tudo que ele fez, tudo que ele suportou, o fato dele não ter tido dado um basta em todo esse processo, eu creio para mim é que ele pensava no Adaelton quando ele estava apanhando. Coloca o seu nome aí. Quando ele estava sendo torturado, ele pensava em mim, ele pensava em você. Não é aquela música, não. Eu creio isso de verdade. Irmãos, ele pensava em todos aqueles que se chamariam a noiva do Cordeiro. Ele pensava no momento de glória, de alegria, quando ele viesse resgatar a sua noiva, ele viesse arrebatar o seu povo, para passar uma eternidade com ele. Eu creio que quando ele estava apanhando, ele estava pensando, mas eu vou voltar para buscar eles, não tem problema. Eu vou ter uma eternidade com eles, vai valer a pena. Tudo que eu estou fazendo vai valer a pena, vai ser o suficiente. Eu imagino que ele estava pensando em você. O próprio livro a carta de Pedro, ainda no capítulo 2, fala assim, mas vós sois geração eleita. Eleita quer dizer escolhida. Ele te escolheu.
Ele não te escolheu para que você vivesse longe dele. Ele te escolheu para você ser noiva íntima. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse termo aqui é lindo, propriedade exclusiva. Cada gota de sangue estava comprando eu e você. Ele estava comprando, irmãos, não com prata. Ele é o dono da prata, ele é o dono do ouro. Mas prata e ouro não podiam pagar o preço pelo nosso pecado, o preço da nossa alma. Tinha que ser derramamento de sangue, porque como um homem pecou, um homem precisava morrer em nosso lugar. Ele morreu por nós. A alegria dele. Existia uma alegria que estava sendo proposta, eu imagino que era passar uma eternidade com a sua igreja, com a sua noiva. Eu vou terminar com o texto de Tito. Tito capítulo 2. Se você tiver Bíblia, abra isso e marque, por favor. Tito capítulo 2. Oh, Lord, aleluia. Tito 2. A partir do 11. Tito 2, 11. Marque isso. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Jesus não te salvou, não te purificou para você mesmo. Às vezes nós vivemos o evangelho assim, você sabia disso? Nós vivemos, Jesus me salvou, me purificou, me redimiu, agora eu vou viver a minha vida. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Exclusivamente seu. Exclusivamente seu. A alegria que estava proposta era ele ter um povo exclusivamente seu. Fica de pé, por favor. Todo o sofrimento de Jesus naquela cruz. Sexta-feira, de madrugada, ele é levado à casa de Caifás. E ele começa ali o seu sofrimento. A Bíblia fala que enquanto na casa de Caifás já começa a esbofetear ele, porque ele se diz filho de Deus. Sexta-feira cedo, levam ele para Pilatos. E falam, Pilatos, ele quebrou a nossa lei. Ele blasfemou. Pilatos interrogando Jesus e não achando culpa nele. Manda ele então para Herodes quando descobriu que ele era galileu. Herodes olha para Jesus, não vê o que fazer com ele, devolve ele para Pilatos. Irmãos, isso durou poucas horas, pouquíssimas horas. Para nós entendermos como foi tão rápido o processo da crucificação. Às 9 horas da manhã, Jesus já estava pendurado no madeiro. Fizeram tudo às escondidas. Eu não sei como arrumaram uma multidão de manhã cedo para dizer solte Barrabás. Mas estava tudo arquitetado, estava tudo planejado. E eles achavam, vamos matar ele. E Jesus estava dizendo, eu vou cumprir o meu propósito. Eles estavam dizendo, vamos machucar ele. E ele estava dizendo, eu vou pagar preço de sangue pela minha noiva. Estavam dizendo, vamos pendurar ele no madeiro. E ele estava dizendo, Pai, eu estou cumprindo aquilo que tu me ordenaste. 9 horas da manhã penduraram ele no madeiro. Um ladrão de um lado, o outro do outro. O ladrão da esquerda como
é justo da esquerda fazer. Falava: tu não és Deus, desce daí, livra-te a ti mesmo e a nós também. O ladrão da direita olhou para ele e falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para ele e falou: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Enquanto eles estavam crucificando ele, não saiu uma palavra de murmuração, não saiu uma palavra de praguejar, não saiu nada, nenhuma reclamação. A única coisa que ele falou foi: Pai, por que o Senhor me abandonou? Ao meio-dia, isso ele começou 9 horas da manhã. Ao meio-dia houve trevas sobre a terra. A Bíblia fala, e os historiadores creem que houve um eclipse solar. Trevas sobre a terra ao meio-dia. Às 3 horas da tarde, Jesus entrega o seu espírito ao Pai e suspira. Os médicos dizem que quando alguém era pendurado no madeiro, o peso do seu corpo era tanto que o seu pulmão não conseguia mais encher de ar. A maioria das pessoas morriam asfixiados por não conseguirem mais respirar. Às 3 horas da tarde ele suspira o seu último suspiro, entrega o seu espírito a Deus e diz: está consumado. Neste momento houve um grande terremoto na terra. A Bíblia fala que os sepulcros se abriram e muitos dos que estavam mortos ressuscitaram e começaram a andar no meio das cidades. José vai até Pilatos e fala: dá o corpo dele para mim. Eu tenho um túmulo novo que eu tinha preparado para mim, mas eu vou colocar o meu mestre lá. Colocaram ele lá, colocaram uma pedra grande na frente. E os sacerdotes pediram: coloca soldados para guardarem o túmulo, para que os seus discípulos não venham roubar o corpo. A Bíblia não revela muitos detalhes do que aconteceu depois do seu sepultamento até a sua ressurreição. Pedro nos fala que ele foi às partes mais baixas e pregou os espíritos que estavam em prisão. Eu creio que ele foi ainda da oportunidade de salvação àqueles que tinham morrido antes de conhecerem Jesus. Efésios nos fala que ele levou cativo o cativeiro. Essa expressão nós encontramos nos Salmos. Estou ensinando. Quando um rei guerreava contra outro rei, o vencedor levava cativo o cativeiro. Ele levava os despojos da guerra, levava os prisioneiros de guerra com ele para o seu reino. A Bíblia fala em Efésios capítulo 4 que Jesus levou cativo o cativeiro. Ele foi agora trazer os despojos da sua vitória. Ele foi buscar para mim, irmãos, isso são teorias. Ele foi lá no seio de Abraão e fala: Moisés, eu sou aquele profeta que tu falou que viria após ti. Davi, eu sou a tua descendência, que abençoaria toda a terra e reinaria para sempre. Eu imagino que ele foi lá buscar e levar os despojos da sua vitória para o paraíso com ele. Eu não sei o que mais aconteceu. A Bíblia fala que ele tomou as chaves da morte e do inferno. Eu não sei o que mais aconteceu. No céu nós vamos saber. Mas eu sei que no domingo pela manhã, quando aquelas mulheres foram embalsamar o corpo, elas foram passar óleos preciosos no corpo. Quando elas chegaram lá, a pedra havia sido removida. Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que quando Pedro e João correram até o túmulo e entraram, não tinha mais nada naquele túmulo, porque o Mestre já tinha ressuscitado. Se nós estamos hoje aqui, é porque ele já ressuscitou. Eu não preciso entender o que aconteceu, eu não preciso entender o propósito, eu preciso saber que o meu Redentor vive. Aleluia! Paulo fala assim: não é suposição, é fato. Cristo ressuscitou dentre os mortos.
E isso nos dá uma esperança que um dia nós ressuscitaremos com Ele também. Irmãos, eu creio que nós somos a geração do arrebatamento, mas se nós não formos, eu tenho certeza e convicção que quando eu fechar os olhos aqui nessa terra, eu vou abri-los novamente olhando para a face do meu Jesus. Aleluia! Ele ressuscitou. E eu não posso terminar este culto sem pedir para o louvor subir aqui em cima primeiro. Mas eu não posso terminar esse culto sem dar a oportunidade para você fazer parte dessa ressurreição. Porque essa ressurreição é somente para os que creem, para aqueles que estão em Cristo. Ele falou assim: eu vim salvar toda a humanidade. O plano de Deus é que todos sejam salvos. Olá, obrigado por nos acompanhar até aqui. Se essa mensagem abençoou você, compartilhe ela com outras pessoas para que eles também possam ser abençoados. E já aproveite e nos siga nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na Freedom Church. Se você tiver algum pedido de oração, deixe nos comentários abaixo e nós estaremos orando por você. E se você mora na região de Washington DC, Maryland ou Virgínia, venha nos fazer uma visita. Será um grande prazer receber você na nossa família. Deus te abençoe.